Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Sempre um pouquinho, vamos louvar a Deus com mais um hino. Depois nós vamos ler a palavra. Eu quero desde já externar a minha alegria. Hino de número 291, o de cruz. Quero externar a minha alegria desde já estar revendo os irmãos, né, estar aqui. É sempre alegria ver o André, Flávio, todos os irmãos. Não posso nem falar assim o nome para não pecar, né? Meus irmãos aqui também que não dá. Estou sentindo falta de alguns, mas eu tenho certeza que Deus tem cuidado de cada um deles. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, vida de todos vocês. Então minha esposa e eu estamos alegres de estar aqui adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. Vamos louvar 291. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos bem, isso aí me alegra muito. E agradecer a Deus pela oportunidade que me é dada, ao pastor Givaldo que me fez o convite, juntamente com o pastor João. E isso para mim é sempre uma honra estar adorando ao Senhor. Vamos lá. O de cruz ser em ti, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela
glória a Deus. Moisés cantou, louvou a Deus com aquele hino. Eu estava pensando em louvar a Deus com ele, mas é bom que somou mais um corpo de cruz, né? Lembrando de que quando Jesus estendeu sua mão para mim, né? E também quando eu me lembro da cruz e o sacrifício que Jesus fez por nós, irmãos, grande foi o sacrifício de Jesus por nossas vidas, né? Então somos gratos a Deus. Então abra sua Bíblia desde já. Eu peço você para ficar de pé, com a licença do pastor, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de São João, capítulo 19. Nós estaremos meditando nesta palavra hoje. Inclusive esses dois hinos últimos que foram louvados, inclusive o irmão também fala do filho pródigo, não é isso? O filho que retorna, vai falar também aos nossos corações, né? A Bíblia diz que todos os pecados destituídos foram na glória de Deus, mas também através da pessoa de Jesus Cristo nós retornamos à comunhão com Deus também. É ou não é? João capítulo 19, todos encontraram? Amém? Apenas o versículo 30. Apenas o versículo 30. Eu vou ler na minha versão, que eu acredito que é um pouco diferente da dos irmãos, mas está aqui também no telão. Quem quiser acompanhar, eu vou ler no telão, porque aí fica uma coisa unânime, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Diga, igreja, está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podemos sentar. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, para nossas vidas, para o nosso coração. Está consumado. Está consumado. A missão foi feita, foi realizada. A palavra de Deus diz, irmãos, que uma das coisas que Deus decepciona no ser humano é a questão da ingratidão, né? Isso é uma coisa que Deus não gosta. Deus abomina o tipo da ingratidão. E quando nós começamos a refletir diante do Senhor tantos benefícios, né, que o Senhor tem nos dado, e o salmista pergunta isso: que darei ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem me dado? Uma pergunta para nós a cada dia, nesses dias tão apocalípticos que nós estamos vivendo, final dos tempos. Estamos vendo os sinais acontecerem, as reportagens estão falando, uma mancha no sol do tamanho, 3 vezes o tamanho da terra, né? A lua se transformando em sangue, os vendavais. O Havaí agora teve um incêndio que destruiu, varreu a cidade de forma tamanha, os tsunamis, as tempestades, os terremotos, né? Terremotos aqui no Brasil com uma força muito grande, né? A fome que está sendo aí alastrada, né? A comida hoje em dia nós estamos vendo aí que está virando artigo de luxo, é ou não é? Estamos com dificuldades também na questão alimentar, tudo muito caro. Então estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo tempos trabalhosos, como disse Paulo. Então, mais do que nunca, a igreja precisa observar mais essa questão da vinda do nosso Deus, a vinda do Senhor Jesus. Jesus está perto. Não, a qualquer momento o toque da trombeta pode estar acontecendo. A igreja precisa estar atenta. A igreja está vivendo, eu sempre costumo dizer, às vezes nas minhas mensagens, hoje a igreja evangélica, meus pastores, está vivendo um tempo, parece, de alienação, vivendo muita emoção, está tendo muitos, como é que eu falo, simpatizantes do evangelho, e poucos aqueles que estão aderindo ao evangelho para a sua vida. Muitas pessoas vivendo emoções dentro da igreja, e poucas pessoas sendo quebrantamento de coração, se arrependendo, buscando santidade, buscando se negar a si mesmo, de carregar a sua cruz, de olhar para Jesus e falar assim: mesmo que o mundo se corrompa, mesmo que o mundo vá numa direção diferente, mesmo que aquele que está do meu lado se desvie, mas eu falarei como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem quer desobedecer, não importa quem quer se desviar, não importa aquele que
a se esfriar, mas eu quero que a chama de Jesus arda continuamente sobre o altar e jamais venha se apagar. Essa é a igreja que Cristo vai, irmãos, arrebatar. Uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e uma igreja aquecida. Uma igreja aquecida. Ele pergunta certa vez, Jesus: será que quando eu voltar acharei fé na terra? Porque os tempos que eu retornarei para arrebatar a minha igreja serão como os tempos de Noé, que as pessoas casavam e davam-se em casamentos. A violência era extrema. Essa violência que Noé fala lá no Antigo Testamento é a violência de derramamento de sangue. E o que você mais vê aí na televisão, irmão? Se você liga na Record, é sangue. É o Povo digitalizado, aquele jornal O Povo, né? Digitalizado. É Record, é sangue. SBT, é sangue. Até a Globo agora está apresentando mais isso também. Estamos vivendo tempos de violência extrema. Derramamentos de sangue que as pessoas antigamente separavam as brigas, mas agora não. Eles pegam o celular, não tem que viralizar. É uma. As pessoas perderam a sensibilidade, o amor de muitos estão, irmão, esfriando. E isso fora e dentro da igreja também. Irmãos, quando Deus constitui lá do holocausto, o ritual do holocausto lá em Levítico 6, Deus manda construir o altar, e lá no capítulo 10 é Deus que acende a chama do altar pela primeira vez, e ele diz que aquela chama deve arder continuamente sobre o altar e não deve o quê? Se apagar. O altar hoje é o nosso coração, é a nossa mente. A lenha é a palavra de Deus que me alimenta. Então, se eu me alimento da palavra, leio a palavra, medito na palavra, se eu oro, se eu jejuo, a chama de Deus acendeu no meu coração. No ato da minha conversão, ela sempre vai estar acesa, sempre vai estar evidente. As pessoas vão olhar para você e perceberão a presença de Deus na sua vida, porque a chama de Deus deve queimar continuamente sobre o altar e não deve se apagar jamais, irmão. Jesus vem arrebatar uma igreja dessa. Não uma igreja que dorme, não uma igreja adormecida, não uma igreja que não está enxergando o que está acontecendo. Hoje eu vejo crentes às vezes desejando mal para alguém. Não é? Eu falei, meu santo, e aquela oração de Jesus na cruz, né? Perdoa-os que não sabem o que estão fazendo. É ou não é? Estão perdendo a sensibilidade. Não oramos mais uns pelos outros, não suportamos uns mais como os outros, como diz a palavra. Paulo fala: suportai-vos uns aos outros em quê? Em amor, porque todos nós somos falhos. É ou não é? Mas as pessoas preferem hoje dividir do que juntar. E como é que pode uma igreja se incendiar do Senhor se as brasas não estão juntas? As brasas separadas vão se apagar. Mas se eu me juntar com meu irmão aqui que está aqui do meu lado, uma brasa se junta a outra, que se junta a outra, que se junta a outra, irmão, se incendeia o ambiente, a presença de Deus se manifesta, e aquele que passar no portão ali, irmão, será atraído pela presença de Deus, porque ele vai passar na porta ali e vai dizer: essa igreja é diferente, tem algo diferente aqui dentro, eu sinto uma presença especial, é Deus que está me chamando, e há quebrantamento e conversão de alma no lugar, irmão. Mas eu preciso ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele realizou, que está realizando e que ainda vai realizar. A caminhada continua, a caminhada não parou, ainda não é o tempo. O mestre ainda não tocou a trombeta, o mestre ainda não nos chamou. Há momento que Ele vai chamar, mas enquanto Ele não me chama, ou enquanto Ele
chama essa igreja, nós precisamos continuar guerreando em nome de Jesus. Não podemos parar, precisamos ir adiante, marchando, lutando, conquistando a cada dia na nossa vida. Não podemos nos prender a coisas pequenas, irmãos. Você precisa lembrar quem te chamou, em quem você tem crido. E quando Jesus, irmãos, aqui em João capítulo 19, no versículo 30, depois que ele está na cruz, que tem sede, que pede água, que der o vinagre para ele beber, ele fala o que? Está consumado. Ele diz uma palavra em grego chamada tetelestai. Tetelestai, irmãos, ela pode ser empregada de três maneiras na sua contextualização. Primeiro contexto que tetelestai pode ser contextualizado é dizer, está feito. Quando Jesus ele chega na cruz, antes de entregar o seu Espírito, ele fala para Deus: Senhor, está feito, tetelestai, a missão que o Senhor me deu foi cumprida, foi feita. E me lembro das palavras de Paulo, antes de entregar o seu corpo à morte, ele diz o que? Combati o bom combate, acabei e guardei. Então quando ele diz combati o bom combate, é sinal que ele foi um bom soldado, ele militou as guerras de Deus. E a igreja de Cristo, irmão, depois que Jesus partiu, ele deixou um legado para nós de nós irmos em nome dele. Em nome dele expulsaremos demônio, em nome dele pregaremos a palavra, em nome dele fluirão rios de água viva de dentro do nosso ser, em nome dele curaremos as enfermidades, em nome dele, mesmo que bebemos alguma coisa mortífera, nenhum dano causará a nós. Então em nome dele, nós precisamos entender que a missão que Deus nos colocou ainda continua, para que quando nós chegarmos no céu, poderemos, quando chegar no céu, que Deus falar: vinde benditos de meu Pai, e receber por herança tudo aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo. Você poderá olhar nos olhos de Jesus e falar: mestre, tetelestai, porque cumpri toda a obra o qual o Senhor entregou em minha mão. Você poderá falar com propriedade disso, irmãos. A obra continua. Não importa onde Deus possa enviar você, a obra continua, o combate continua. E o servo de Deus, por mais que ele esteja bem, irmãos, na sua casa, não está passando luta, não está desempregado, tem comida boa na mesa, tem carro para andar, os bons soldados, ele está na sombra descansando, mas ele está afiando o quê? A sua espada, ele está afiando o seu machado, ele está afiando a sua arma. É isso? Ele caminha cedo para dar uma caminhada, ele caminha, ele se prepara, ele faz exercício físico para ter fôlego. Para quê, irmão? Para quando a guerra chegar, eu tenho fôlego para batalhar, eu tenho uma espada aqui, ó, afiada para manusear. E mesmo que o diabo chegue diante de nós, como chegou diante de Jesus, olha, pega a pedra, transforma em pão. Jesus falou: meu santo, olha só, nem só de pão vive o homem, não só de coisas naturais vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Então um bom soldado, ele precisa combater um bom combate. Ele precisa estar preparado a todo momento para quando Deus solicitar a presença dele. Lembra de Filipe? Estava caminhando na rua. Ó, meu filho, fala para o outro lado da banda que você precisa ministrar uma palavra lá para o eunuco. A Bíblia não fala mais desse homem, mas ele se converteu, se batizou, mas tudo entende que ele anunciou a palavra por onde ele foi. Então o bom soldado, ele está pronto. Ele não se embaraça com as coisas dessa vida, com as coisas naturais. As coisas naturais dessa vida não pode ter uma força maior no seu coração do que a palavra de Deus.
Porque pessoas para te dar uma palavra contrária, tem um monte. Pessoas para te desanimar, também tem um monte. Pessoas para te acusar, também tem um monte. Para te ajudar são poucas. Mas o Senhor é que cuida de nós, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus que me sustenta, é Deus que me alimenta, é Deus que abre porta, como foi dito aqui. Ele está com a chave, Ele é a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Ele manda o corpo para te alimentar. Ele manda rios brotar água da terra para matar a sua sede. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso combater o bom combate de Cristo, obedecer o ide do Senhor, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, anunciar: olha, Jesus está voltando, ainda é tempo de se arrepender. Crente não é para ficar de boca fechada. Ele tem que anunciar Jesus no seu trabalho, ele tem que anunciar Jesus na feira, ele tem que anunciar Jesus na fila do banco, ele tem que anunciar Jesus para o vizinho. Ele precisa anunciar Jesus, porque a guerra ainda continua e o diabo está ganhando espaço e a igreja está recuando, irmão. Eu estava vendo uma entrevista que os antissemitas estão aumentando. Antissemita é aquele que mata crente, mata judeu. Os que têm a mesma visão de Hitler, que matou não sei quantos milhões, 6 milhões de judeus. O mal está crescendo, irmãos, e a igreja está dormindo. Precisa despertar. Ah, irmão, mas eu já sou idoso. A Bíblia diz que mesmo os velhos frutificarão. Os velhos terão sonhos. Que sonho é esse, irmão? De dormir? Não, esse sonho é projetos. Os velhos terão novos projetos. Não é só o jovem que tem projeto, os idosos também têm projetos. Falar dos projetos de Deus para a sua vida. Mas Paulo também, irmãos, fala que ele acabou a carreira. Quando Paulo fala de acabar a carreira, não é carreira profissional, não é a carreira ministerial, é uma corrida mesmo, de correr. O corredor, o atleta, ele se prepara para quê? Alcançar o pódio. Porque a ideia do corredor é que ele chegue lá em primeiro lugar e suba no pódio como campeão. É ou não é? Então, na carreira de Cristo, precisamos nos preparar para que nós possamos chegar lá no pódio e dizer: eu venci a corrida. No caminho tinha até obstáculos, tinha pedra, tinha ladeiras, tinha locais de depreciação, mas Deus me sustentou pela sua graça para suportar as adversidades. E eu consegui chegar ao final da minha carreira, e subirei no pódio de Cristo quando chegar no céu, e poderei falar para Ele: Senhor, tetelestai, porque consegui chegar ao final do objetivo ao qual o Senhor separou para mim. Não desista da sua corrida. Não desista da sua corrida. Eu não sei se já contei aqui, uma certa ocasião, de um comandante sentado ao lado do soldado, e o soldado dirigindo o carro, e eles entraram pelo caminho e começou uma grande tempestade, e a chuva começou a cair, e ele: Senhor, quer que eu pare o carro para esperar a chuva passar? Ele: não, continue em frente. E ele foi, e a chuva aumentou, e os carros maiores começou a parar também, caminhão, carreta, começou a parar ônibus. E ele falou: Senhor, quer que eu pare? Ele: não, meu filho, continue adiante, não pare. E ele seguiu o seu caminho. E chegando mais adiante, o sol abriu, as nuvens se abriram e o sol raiou, e ele conseguiu passar. Moral da história: na nossa caminhada, na nossa carreira,
sempre vão aparecer as tempestades, sempre vai aparecer o mar bravio. Quando a palavra mar aparece lá no texto também de Marcos, falando sobre a grande tempestade, que Jesus manda o mar se acalmar ou se calar, o vento repreende o mar, repreende o mar. Essa palavra tem uma raiz de mal, dizendo perturbação da alma. Então nós que temos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, quando o mar se levantar contra a sua vida, faça como Jesus, repreende o mal, a perturbação da sua mente. Mesmo que você fale, caramba, como está difícil, eu não estou aguentando mais, mas lembra de uma palavra que Deus falou para você através de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode o mal se levantar, o inferno se levantar, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Preciso acabar a minha carreira, preciso chegar lá na frente, preciso enfrentar as tempestades da vida, que não são poucas. E o diabo, irmãos, ele é muito sujo, ele usa às vezes uma palavra. Já viu aquele negócio? Tem gente que faz tempestade com um copo d'água, fala o provérbio. Às vezes o diabo usa uma palavra ou uma situação desencontrada para criar uma tempestade na sua vida. Vigie nisso, porque às vezes você pode entrar num caminho de cilada que o diabo quer colocar você. Terceiro ponto que Paulo fala: guardei o quê? Guardei o quê? Me ajuda aí, igreja. Paulo fala em guardei a fé. Muito bem. Lá no Salmo 119, verso 11, diz o quê? Guardei, Senhor, a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Guardar a minha fé de forma inabalável. Guardar a minha fé acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Guardar a minha fé que Deus tem cuidado de mim em todo o tempo. Até aquilo que de mal, irmão, possa acontecer na sua vida, olhe para o outro lado, porque Deus às vezes está provando a sua fé e você não está enxergando, está murmurando diante do Senhor. Como é que você pode medir a sua fé se a sua fé não é provada? Como é que você pode dizer, Deus é bom comigo porque está tudo bom, mas no dia que está ruim para você, você diz que Deus te abandonou? Você não pode falar como Jó, aquilo que eu temia veio sobre mim, mas ele tem que falar as suas próprias palavras também, que Jó falou: olha, eu conhecia o Senhor de ouvir, mas agora, depois dessa provação, depois de tudo que eu passei, de tudo que o Senhor me restituiu, eu passei pela prova, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Por isso que Paulo lhe fala: eu guardei a minha fé. E ainda quero dizer ainda o seguinte, que eu estou entregando o meu corpo como libação, como oferta a Deus. Paulo ia andar pelo corredor da morte, ia ser decapitado, mas aquele homem transmite uma paz interior, irmão, aquela paz que excede todo entendimento, porque eu entendo que pela fé a morte é simplesmente uma porta para a eternidade. Crentes que temem a morte, que têm medo de morrer, irmão, nós estaremos aqui na terra vivo em Cristo, mas se a morte chegar para nós é lucro, porque estaremos com Deus na eternidade. Lá não tem choro, lá não tem ranger de dentes, lá não tem sofrimento, é viver na presença do Eterno pela eternidade. Por isso precisamos guardar a fé. Então permita-se, irmãos, a cada dia dobrar o seu joelho, buscar a Deus com toda a intensidade, para que quando você chegar diante de Deus no céu, você possa falar: Tetelestai, meu Senhor, está feito, eu consegui, estou aqui.
Nós podemos nos encontrar amanhã lá no céu, irmão, todos nós, né, Flavinha? Chegar, Flavinha, nós conseguimos, André, nós conseguimos, Tetelestai foi feito, foi realizado, Deus nos usou, nós pregamos, nós anunciamos, e foi feito tudo que Deus nos ordenou a fazer. Tetelestai também quer dizer, irmão, quando nós compramos alguma coisa e pagamos. Você foi em qualquer lugar, adquiriu alguma coisa, você pagou, você recebe lá no recibo, Tetelestai, ou seja, está pago, sua dívida está paga. Jesus, quando ele foi crucificado, antes de entregar o seu espírito, ele disse: está pago a dívida dele, Senhor. Senhor Deus, está pago a dívida da igreja Assembleia de Deus do Parque São Roque. A dívida do pecado foi paga, a dívida da Igreja Batista foi paga, das Assembleias de Deus foram pagas. Eu paguei a dívida de todos os pecadores da face da terra. Tetelestai, está pago. Eu fui esmurrado, eu fui açoitado, me colocaram uma coroa de espinho, fui pregado, chicoteado, cuspido, pendurado no madeiro, transpassado ao lado, mas foi pago a nossa dívida. Ninguém deve mais nada, basta somente se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Tem uma ilustração também que fala muito sobre isso. Certo jovem, uma vez, ele comete um crime na sua cidade pequena, e as pessoas foram interceder ao prefeito pelo crime daquele jovem, era réu primário. E ele pedindo ao prefeito: prefeito, tá bom, eu vou absolvê-lo, vou perdoar o seu crime, vou redigir uma carta de perdão e eu mesmo vou entregar para ele. Chegando na cadeia, ele se vestiu, o prefeito, ele se veste de pastor e chega até lá e fala pro jovem que praticou o crime: olha, vim entregar uma bênção para você, tudo bem? Vim. Ele: eu não quero saber de você, quem é você? Sai fora daqui, se eu te pegar eu vou bater em você. Rapaz, mas eu quero entregar uma bênção para você, você vai gostar? Eu não quero saber, sai daqui. E aquele prefeito, ele se retira do local, e aquele jovem, ele foi sentenciado à morte. E quando ele chega diante do seu carrasco, e o carrasco: rapaz, você é um idiota. Por que você está falando isso? Porque aquele homem que foi lá no cárcere, ele era o prefeito da cidade, vestido de pastor, e foi levar para você o perdão do seu crime. E agora você vai ser enforcado, você vai morrer. Então aquele jovem chega e fala: eu vou morrer hoje, não por causa do meu crime, não por causa do meu pecado, é porque eu rejeitei o perdão. Muitas pessoas hoje, irmãos, serão condenadas ao inferno não por causa do seu pecado, porque Jesus já pagou. Ele já falou: Tetelestai, a dívida do pecado da humanidade já foi paga na cruz, pelo único sacrifício do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles serão condenados porque rejeitam a graça de Deus, o favor imerecido que Deus fez naquela cruz. Então, irmãos, você que está me ouvindo, que talvez ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer: não rejeite a graça de Deus que está vindo sobre a sua vida nessa noite. Entregue sua vida para Cristo. Ele morreu por você, Ele manifestou o seu amor naquela cruz por mim e por você, para perdão dos seus pecados. Então é momento de arrependimento, é momento de entrega, é momento de ser grato a Deus, como eu falei no início da mensagem. Seja grato a Deus todos os dias, irmão. Quando você se levantar: alguém morreu na cruz por mim, ele disse que eu era importante, ele disse que eu era importante, joia preciosa, e por isso eu receberei de Deus a sua graça, pelo seu amor manifesto naquele dia, irmão. Não rejeite a graça de Deus na sua vida jamais, por talvez dificuldades que você possa ter. Terceiro ponto, para nós encerrarmos a mensagem, para nós irmos para casa. Tetelestai também é empregado quando
nós compramos uma casa, uma moradia, e quando você acaba de pagar o seu imóvel, é lavrado a escritura e recebe um carimbo lá, dizendo: Tetelestai, o imóvel é seu, a morada é sua. Me faz lembrar de certa vez Jesus falando em João 14, dizendo: não turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Mas ireis para preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também comigo. Jesus na cruz, irmãos, já pagou a sua morada, já está pago, né? Nas moradas celestiais, a nova Jerusalém, como diz lá em Apocalipse 21, as ruas são de ouros, as paredes de pedras preciosas. Lá não precisa de sol, porque lá a glória do Senhor iluminará todo lugar. Lá não terá choro, mas terá uma paz pela eternidade. Então, queridos, nessa noite, lembre-se de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, e que você possa naquele grande dia dizer: Tetelestai, eu vim para morar com o Senhor para sempre. Lá nós veremos lá os anciãos, os profetas, os apóstolos e todos os nossos irmãos, e lembraremos e nos regozijaremos na presença de Deus, aonde Deus distribuirá galardão para todo o seu povo, né? Nos dará um novo nome, nos fará coluna do templo do nosso Deus, aonde ninguém tem outro nome, só você vai conhecer seu nome. Viveremos uma paz, irmãos, que excede todo o nosso entendimento, e viveremos uma paz para sempre na presença do nosso Deus. Então, queridos, lembre-se dessa mensagem, e quando você se sentir desanimado, não, eu preciso acabar a minha carreira, eu preciso guardar a minha fé, eu preciso combater o bom combate. Há uma morada que me espera no céu, e eu direi para o meu Senhor: Tetelestai, eu consegui. Tetelestai, obrigado porque a dívida foi paga em meu lugar. E Tetelestai, porque receberei a herança de Deus para sempre. Que Deus, irmãos, nessa noite venha te abençoar de forma tremenda. Não desanime na sua caminhada, jamais. Olha a Deus, jejua, lê a palavra, se consagra, observe as palavras que estão chegando até o teu coração, e saiba reagir de forma positiva, e não como o mundo reage às vezes. Mas lembra de Jesus quando é abordado ali com aquela mulher em adultério? Ele escreve sobre a areia e dá uma resposta tranquila e sábia para aqueles que estão testando ele. É ou não é? Então é assim que nós precisamos nos comportar. Por quê, irmãos? Porque assim como o nosso Deus é santo, sejamos nós santos em toda a nossa maneira de agir. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, por essa palavra. Deus falou o seu coração. Tem alguém aqui nesta noite, irmão, que ainda não aceitou Jesus, não entregou sua vida para Cristo? Faça só assim com a mão para mim te conhecer. Tem alguém nessa noite que não é cristão? Não? Então glória a Deus, só reforçou mais a sua fé, né, irmão? Amém? Deus abençoe.